Gente, me dá um retorno aí assim que vocês perceberem que voltou, tá? Então tá, beleza. Pedimos desculpas aí pelo problema técnico aqui. A gente começa desse ponto então. Boa noite a todos. Mais um encontro, mais um estudo da mediunidade possibilitado pela Rede Amigo Espírita. Rede de bênçãos, né? Como nós costumamos dizer. Capitaneada pelo Zé Aparecido, esse amigo, irmão, por quem nós rogamos toda a proteção divina e todas as bênçãos de Deus, para que ele continue realizando esse trabalho maravilhoso com a Rede Amigo Espírita. Obrigado a cada um de vocês pela presença. Diz aqui no YouTube, né, no sistema, que nós estamos já com 58, que bom. E eu queria agradecer a bondade de vocês pela presença, as bênçãos que vocês têm proporcionado para a gente, o carinho, as orações, enfim, tudo que vocês têm proporcionado para a gente aí. Esse é o 20º encontro, 21º encontro para estudo do Livro dos Médiuns, como vocês estão vendo aí nesse caractere abaixo de mim. 21º encontro, há 21 semanas ininterruptas nós temos nos encontrado para estudar o Livro dos Médiuns. 10º encontro e com certeza o último, nem que eu tenha que passar um pouquinho do tempo, mas eu acho que não, acho que a gente vai até acabar mais cedo. 10º encontro para estudo do 2º capítulo, lembrando que nós ainda estamos na primeira parte, como nós dissemos no primeiro encontro, lá no final de janeiro. A primeira parte do Livro dos Médiuns tem 4 capítulos e ela vai sintetizar toda a fundamentação da ciência espírita. Nós estamos no 2º capítulo, chamado Do Maravilhoso e do Sobrenatural, como vocês estão vendo aí no caracterzinho, onde Kardec vai nos ajudar a entender que a comunicação dos espíritos com o plano físico, ou a nossa comunicação com o plano espiritual, nossa comunicação com os espíritos, ela não tem nada de sobrenatural, ela é muito natural, e todo fenômeno deixa de ser considerado sobrenatural para ser considerado natural, a partir do momento em que uma ciência investigando esse fenômeno encontra a causa do fenômeno e, segundo, as leis que regem o fenômeno. A partir do momento em que encontra-se, pela investigação científica, pela investigação metódica, a causa e as leis, aquele fenômeno que era considerado sobrenatural perde essa conotação de sobrenatural, de maravilhoso, de prodigioso. Lembra que nós comentamos isso? Sobrenatural, maravilhoso, milagroso, prodígio, tem tudo mais ou menos aquela conotação, né? Da derrogação da lei de Deus, de ser contrário à lei natural. E Kardec vem discutindo com a gente que essa conotação de sobrenatural, de milagroso, prodigioso, maravilhoso, ela se perde quando você investiga o fenômeno, descobrindo as causas e descobrindo as leis. Então, vamos continuar o nosso estudo hoje, provavelmente acabando, né, o capítulo na noite de hoje. Aí depois do final do nosso estudo vocês podem mandar um e-mail solicitando os slides se for do teu interesse. Tá? Lembrando que é apenas um arquivo de PowerPoint com 173 slides, tá? 173, o capítulo é grande. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Cada vez que vocês estão vendo aqui, ó, que entra um pedaço de texto, é porque eu escrevo até um ponto, duplico aquele slide, e no slide seguinte, lá o duplicado, eu coloco mais um trecho, tá? Então, por isso esse número alto de slides. No final, eu vou deixar o e-mail, e quem quiser receber esses slides, fique à vontade para solicitar por e-mail. Pode ser pelo Facebook Messenger, também dá para mandar por ali, sem problemas. Só que você vai ter um slide, um arquivo imenso, com mais de 150, né, 173 slides, com
um capítulo do Livro dos Médiuns, coisa que você já tem no livro, mas se quiser pedir, fique à vontade, tá? Então, obrigado a cada um de vocês por estar aqui, obrigado, Rede Amigo, pela oportunidade, e vamos reiniciar. Como de costume, a gente vai dar uma olhada no último slide da semana anterior, para a gente poder, né, ir sintonizando com o texto e lembrando a conceituação para poder mergulhar depois no trecho de hoje, tá? Há uma semana Kardec dizia assim: ora, a suspensão etérea dos corpos pesados, levitação, é um fato explicado pela lei espírita. Mais à frente, na teoria dos efeitos físicos, a gente vai estudar mais profundamente esse fenômeno, tá? Mas a partir do momento em que se sabe a causa e as leis do fenômeno, não é mais sobrenatural. É isso que Kardec está tentando dizer. Ó. Suspensão etérea dos corpos pesados é um fato explicado pela lei espírita, portanto, natural. Fomos pessoalmente testemunha ocular deles, e o Sr. Home, Daniel Douglas Home, como nós citamos no estudo anterior, assim como outras pessoas nossas conhecidas, repetiram várias vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Percebam que a repetição do fenômeno também vai descaracterizar o milagre, o sobrenatural, enfim. Percebam vocês, meus queridos amigos, que Kardec tinha nos dito, não sei se foi no encontro de uma semana atrás ou de 2 semanas atrás, que outra característica do milagre, do prodigioso, é ser um fenômeno insólito, isolado. Você ouve falar muito de vez em quando. Então percebam que Kardec está dizendo assim: fomos pessoalmente testemunho ocular deles, e o Sr. Home, né, nós caracterizamos aqui Daniel Douglas Home, assim como outras pessoas nossas conhecidas, repetiram várias vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Veja que não foi à toa que Allan Kardec usou o termo, né, caracterizou como repetido várias vezes. O repetido várias vezes é para descaracterizar essa conotação do insólito, do fenômeno isolado. Tá? O fenômeno espírita tem essa característica também, não são fenômenos isolados. Se nós buscarmos encontrar os fenômenos e, evidentemente, descartar charlatanismo, mistificação, e ficarmos só com o fenômeno sério, mesmo assim a gente vai perceber que ele se repete. Ele não tem essa característica de ser insólito, de ser isolado, de ser muito de vez em quando. Tá? O milagroso teria essa conotação do fenômeno isolado. O fenômeno que nós chamamos de mediúnico, né, que Kardec vai usar o termo espírita, não é um fenômeno insólito. Ele acontece o tempo todo, sempre aconteceu. A partir do momento em que o primeiro espírito encarna no nosso planeta, já há fenômeno mediúnico, mesmo que não seja o fenômeno ostensivo, mesmo que seja um fenômeno mais superficial, como a intuição ou a inspiração, já há fenômeno, já há desencarnados tentando atuar por esse encarnado. Então sempre aconteceu, sempre vai acontecer, porque Kardec dá ao fenômeno espírita, ao fenômeno mediúnico, a conotação de naturalidade. Okay? E para encerrar esse slide e entrar no trecho de hoje, portanto, esse fenômeno pertence à ordem das coisas naturais. Percebam que a repetição do fenômeno descaracteriza ele como sendo milagroso e coloca esse fenômeno na ordem das coisas naturais. E aqui nós iniciamos o trecho de hoje, então, do nosso estudo, com o codificador nos dizendo assim, iniciando o item 17. Entre os fatos desse gênero, é preciso colocar em primeiro lugar as aparições, porque são as mais frequentes. Vamos fazer a primeira consulta aqui, já que nós estamos no último encontro deste capítulo. Vamos fazer uma consulta para os amigos do chat. O que Kardec está chamando de aparição, nós chamamos de quê no movimento espírita mesmo? Manifestem-se, por favor. Tem alguns amigos entrando agora. Walter Mendes, Henrique Moreira,
Claver ou Claver, Crisóstomo, Celila, Solange, boa noite, bem-vindos. O que Kardec está chamando de aparição, eu vou colocar de novo aqui. Entre os fatos desse gênero, é preciso colocar em primeiro lugar as aparições, que são as mais frequentes. Já expliquei isso, a maioria da galera aqui está atenta. Ó. Luana, Ana Cabacura, Maria R.A. Bastos, materialização. O que Kardec está chamando de... A Chesman também nos respondeu. O que Kardec chama de aparição, o movimento espírita, de uma forma geral, costuma chamar de materialização. Muito bom. Noêmia também nos ajudou. Vânia, Edna, Suzana, Wanda. Muito bom, gente. Que bom. Fico até feliz de ter tido esse feedback de vocês, porque dá a entender que vocês estão acompanhando, estão guardando a conceituação, e isso é maravilhoso. A gente tendo esse feedback, a gente sabe que o esforço está valendo a pena. E já que é o último encontro do capítulo, a gente brinca, né, e fala, vamos avaliar, vamos perguntar como forma de avaliação, quem errar está reprovado. E todo mundo que respondeu foi aprovado até o momento. Muito bom, fico feliz. Então vamos lá. Entre os fatos desse gênero, é preciso colocar em primeiro lugar as aparições, porque são as mais frequentes. Olha lá, no tempo de Kardec, as aparições eram frequentes, as reuniões de efeitos físicos com esse fenômeno dos espíritos absorvendo, combinando o seu fluido pessoal, o seu fluido perispiritual, com o fluido perispiritual do médium, um fluido um pouco mais grosseiro, chamado por Kardec de fluido animalizado. E vamos voltar à consulta. O que Kardec chama de fluido animalizado, nós do movimento espírita costumamos chamar de... Mais uma vez, vamos consultar a galera. Podem se manifestar no chat. Para que haja manifestação mediúnica ou espírita, é necessário combinar o fluido perispiritual do médium com o fluido perispiritual do comunicante. No caso da mediunidade de efeitos físicos, o médium emite um fluido um pouco mais diferente. Kardec chamou esse fluido de fluido animalizado. O que nós chamamos de fluido animalizado, o movimento, de uma forma geral, chama de... Vamos lá. Nilson Moraes, Juliana Felipe, ectoplasma. Muito bom, gente, bacana. Tem uma galera aí que está atenta. O que Kardec chama de fluido animalizado, sempre deixo claro a linguagem de Kardec, no geral o movimento espírita chama de ectoplasma. Muito bom. Parabéns para aqueles que estão atentos aí à conceituação. Vamos guardando esses conceitos, tá, gente? Isso é importante. Estou usando aí o último encontro desse capítulo para uma forma de avaliação. A grande maioria está passando no teste. Então vamos lá. Então no tempo de Kardec as aparições eram frequentes, as reuniões de efeitos físicos eram frequentes. As de Salete, que divide até o clero, nada tem para nós de insólita. Agora ele vai caracterizar, vamos ver isso. Certamente não podemos afirmar que o fato tenha ocorrido, porque dele não possuímos a prova material. Percebam aqui que Kardec usa do seu bom senso para analisar a possibilidade. Tem como provar. Kardec tinha como provar essas aparições de Salete? Cacá Gonçalves, estamos todos prestando atenção. Que bom, essa é a nossa intenção, né? Na hora que a gente for pego de surpresa, Cacá, amigos, na hora que a gente for pego de surpresa, assim, nessas perguntas surpresas, que eu não planejei nada também, me veio à mente aqui agora, ao pensamento, mente não. Me veio ao pensamento aqui agora, e a hora que a gente é pego de surpresa, a gente precisa saber, né, se aquilo que a gente foi assimilando ao longo desses 21 encontros, né, hoje sendo o 21º, se a gente guardou isso, né?
se a gente está guardando esses conceitos ou se a gente está assistindo aqui com a cabeça na lua e a hora que precisar usar a conceituação no estudo da casa espírita, na reunião mediúnica que a gente frequenta, às vezes a gente nem lembra do conceito. Então, se a gente não lembra, na hora que precisa colocar em prática, qual a utilidade de estarmos aqui, né? Mas vamos voltar aqui para o texto. Olha o bom senso de Kardec. Ó. Certamente, deixa eu colocar o slide para vocês. Certamente não podemos afirmar que o fato tenha ocorrido, porque dele não possuímos prova material. Olha o bom senso de Kardec. Daniel, boa noite, bem-vindo. Olha o bom senso do homem. Luciene Costa, é possível acontecer em qualquer lugar? Sim. Sim. Desde que reúna as condições, mas não é o lugar que define. Tá? São as condições. Tá? Então Kardec pode afirmar que o fato aconteceu? Não, olha lá, não possuímos a prova material. Mas olha o bom senso dele. Mas para nós é possível, visto que conhecemos milhares de fatos análogos recentes. Então, aqui a gente percebe o bom senso do codificador. Certamente naquele contexto não havia a possibilidade de se fazer um estudo profundo, uma pesquisa profunda, para se definir se o fenômeno é verdadeiro ou não, se ele realmente aconteceu ou se é uma crendice popular. Agora, que é possível, a lei, explicada por Allan Kardec, que nós vamos estudar mais à frente, lá na teoria dos efeitos físicos, capítulo importantíssimo, difícil, que a gente vai ter que entrar com muita calma, com muito cuidado, mas até lá, se Deus quiser, a gente vai aprender e vai estudar bastante e vai entrar com mais segurança. Mas quando nós estudarmos a teoria dos efeitos físicos, dos fenômenos de efeito físico, a gente vai ver tudo isso. Tá? Combinação de fluidos do médium, fluido animalizado, né? Como vocês disseram aí, a maioria entendeu bem, é o que nós costumamos chamar de ectoplasma, combinado com o fluido do próprio espírito, e essa combinação fluídica impregnando um objeto, e esse objeto ganhando momentaneamente vida fictícia. Por isso que ele se movimenta. Vida, porém não inteligência. Então o objeto não faz o que quer, porque não pensa, não tem vontade própria. Faz o que o espírito pede que ele faça. Tá claro aí, gente? Me ajuda, me dá o retorno. Ficou claro esse conceito? Nós vamos estudar isso mais à frente, mas vamos adiantando para que vocês possam ir formulando as ideias. João Bosco nos diz aqui pela primeira vez conosco, bem-vindo, tomara que você se sinta bem entre nós e que seja útil o nosso encontro, João. Sempre deixando claro, já que o João disse que é a primeira vez dele aqui com a gente, vamos deixar claro então, para ele e para todos os outros, é só um lembrete para a maioria, para alguns é a primeira vez, é uma novidade entre aspas. Gente, nosso encontro não tem a conotação de meta. Vou usar a linguagem que o pessoal do futebol gosta. Nosso encontro é pontapé inicial, não é apito final. O nosso esforço, o nosso encontro, o nosso estudo é ponto de partida, ou seja, vamos estudar, vamos discutir. Aqui nós não temos verdades, nós temos vontade de estudar e vontade de aprender. Então que fique muito claro. Maria Anunciada Albuquerque Galdino, como assistir o estudo anterior? Maria, na Rede Amigo Espírita existe uma playlist com todos os 20 encontros anteriores. E meia hora depois desse estudo, esse, que é o 21º, já vai estar lá também. Então existe uma playlist, tá? Se alguém puder ir lá no canal da Rede Amigo Espírita e colar o link da playlist aqui para ela e para quem mais estiver acompanhando, né? Porque amanhã, quem assistir esse estudo depois de... Aliás, nem amanhã, né? Quando encerrado o estudo, quem assistir depois vai passar a repetição do chat. E aí a playlist vai aparecer lá. Tá?
Sim, Raquel falando da médium Ana Prado, médium de efeitos físicos. É, eu não tenho um conhecimento profundo, Raquel, mas me parece que ela era uma médium de efeitos físicos, sim. Tá? Não posso dizer assim com certeza e com profundidade, mas me parece que sim. Peço até desculpas por não poder ter a profundidade aí que talvez você precise, mas me parece que sim. Ok? Olha, Maria Aparecida Leite Vasconcelos também dizendo que é pela primeira vez. Maria, ela está perguntando se depois da pandemia a gente continua ao vivo. Nosso estudo não tem relação com a pandemia, tá? Nosso estudo é sequencial, ele se propôs a ser sequencial. Tá? Nós não temos nada a ver com pandemia. O estudo que eu faço na quinta-feira, na página do Portal de Luz, que é a casa que nós frequentamos aqui em Severínia, sim. Como a palestra é na quinta, quando a pandemia encerrar, a atividade do centro volta, eu encerro. Esse estudo aqui é sequencial, nós não temos nada a ver com pandemia. Tá? Então vamos lá, gente. Vamos voltando para o texto aqui. Kardec nos dizendo assim, mais um trechinho. Acreditamos nele não apenas porque a realidade foi averiguada por nós, mas principalmente porque conhecemos a maneira como se produz. Então vamos lá, Kardec parte do seguinte princípio. Não posso afirmar que o fenômeno realmente aconteceu. Mas posso dizer que é possível e ele se posiciona agora. Acreditamos nele não apenas porque a realidade deles foi averiguada por nós, ou seja, as aparições são um fenômeno, segundo Kardec está dizendo aí, né? Muito frequentes naquela época, mas principalmente porque conhecemos a maneira como se produzem, ou seja, tendo por perto o tal do médium de efeitos físicos, doando aquele fluido mais grosseiro, que é o fluido animalizado, que mais uma coisa importante que Kardec vai caracterizar junto com os espíritos. O fato do médium ter esse fluido mais grosseiro não quer dizer que ele seja um espírito mais atrasado, viu, gente? Porque senão você pensa num fluido perispiritual mais grosseiro, você vai falar assim, não, o espírito encarnado aí, esse médium, né, que é um espírito encarnado, por ter esse fluido mais grosseiro, é um espírito mais atrasado. Os espíritos dizem que não. Então já vamos caracterizando isso, ok? Mais um trechinho, Kardec nos dizendo assim. Queiram se reportar à teoria das aparições que expomos mais adiante e verão que esse fenômeno torna-se tão simples e tão plausível quanto uma imensidade de fenômenos físicos que só são considerados prodigiosos por uma chave, pela falta de uma chave que permita explicá-los. Eu vou dar até a chave do cofre aqui para vocês. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 6, se eu não estiver enganado, mas o número eu não tenho certeza. Título do capítulo, Manifestações Visuais. Ali Kardec vai diferenciar a visão pelos sonhos, ou seja, quando a gente sai do corpo, quando o corpo dorme, a gente sai do corpo, encontra esse espírito, e a visão fica sendo o quê? O que a gente lembra quando volta. Então, a visão por sonhos, a aparição e a vidência. São três fenômenos diferentes, todos eles naturais. Evidentemente, o mais comum é esse por sonho, porque a visão ou vidência por sonho todo mundo tem. O que nos diferencia um do outro é quantos de nós, ao voltar para o corpo acordando, né? O quanto a gente se lembra ou não do fenômeno, mas todos nós, ao sair do corpo, vemos os espíritos. Não tem nenhuma novidade nisso. Tá? Então ele vai diferenciar no mínimo três fenômenos, né? A visão em sonho ou em emancipação, quando o corpo dorme, da aparição, que como a maioria me disse aí, nos disse, né? Seria a materialização, só que aparição é a linguagem de Kardec. E a vidência, que é um fenômeno específico para o médium. Só para a gente entender e já ir caracterizando,
Você não precisa ser médium para ver um espírito em aparição, porque a aparição é um fenômeno físico, e o fenômeno físico afeta os olhos. Tá? O médium vidente é outra história. A vidência é uma visão espiritual, psíquica, se você quiser. Enfim, entenda a ideia, não se apegue tanto nos termos. Então a vidência é um fenômeno característico dos médiums, só os videntes vêm. A aparição é um fenômeno físico, você vê com os olhos, tá? Se você fechar os olhos durante a manifestação, você não vê o espírito. Se você apagar a luz durante a aparição, você já não vai mais ver o espírito. O Fábio Davidson faz uma pergunta interessante aqui. Tem diferença entre vidência e clarividência? Então, essa é uma pergunta que eu particularmente não consigo responder com segurança e ainda não vi ninguém responder com segurança. Também tem muitos bons oradores aí que nunca tocaram no assunto, né? Então não estou dizendo que eles não saibam responder. Estou dizendo que eu não vi eles responderem. Tá? O que eu entendo assim, e posso estar errado, então vale a pesquisa, Fábio, é o seguinte: vidência aqui no ambiente, ou seja, eu estou vendo o ambiente espiritual aqui. A clarividência, para mim, ela tem uma conotação de vidência à distância. E distância tanto no espaço como no tempo. Tá? Seria uma vidência, uma visão em emancipação, ou seja, o meu corpo está aqui, o espírito sai do corpo, vai a outro lugar, então eu tenho a visão dos dois ambientes, porque o corpo não perdeu a consciência. Então eu estou vendo o que está acontecendo aqui no plano físico, porque o meu corpo está consciente, mas eu, espírito, estando em outro lugar, eu estou vendo o que acontece lá também, mas eu posso estar enganado. Então vamos fazer essa busca e vamos entender. Quando Kardec tocar nesse assunto, a gente vai dar bastante atenção para isso, para que a gente possa sair desse capítulo, Fábio e amigos, mais consciente que a gente conseguir, tá? Entendendo bem essa diferença. Ok? Mais um trechinho, Kardec diz assim: quanto ao personagem que se apresentou em Salete, que é um local, evidentemente, é outra questão. Sua identidade não nos foi absolutamente demonstrada. Então veja, Kardec não está dando muita... A Sônia Pelizaro pergunta, desdobramento, o que você está chamando de desdobramento, Sônia? Kardec vai chamar de emancipação, tá? É uma característica minha, eu gosto dos termos de Kardec. Como Kardec é o criador dessa ciência, eu prefiro usar os termos originais. Mas entendendo que o que Kardec chama de emancipação, o espírito André Luiz chamou de desdobramento. Então o fenômeno é mais ou menos o mesmo, tá? Então vamos lá. Então veja, no slide anterior, Kardec discutiu o quê? Tem como provar a aparição em Salete? Não. É possível? É. Kardec acredita na veracidade? Sim. Isso tem que ficar claro lá do slide anterior. Nesse slide, quanto ao personagem que se apresentou em Salete, quem foi que se mostrou lá pela aparição? É outra questão. Sua identidade não nos foi absolutamente demonstrada. Constatamos simplesmente que uma aparição pode ter acontecido. O restante não é de nossa competência. Vocês estão percebendo, gente, o quanto que esse homem tem bom senso? Vocês estão percebendo o bom senso dele? Tem como provar o fenômeno? Não. Nós não temos como investigar. É possível? É. Por que ele diz que é possível? Porque ele conhece as leis que regem o fenômeno. Então é possível? É possível. Kardec acredita que houve uma aparição? Sim, isso está no slide anterior. Quem é que apareceu lá? Quem é que se mostrou, se permitiu ver via absorção e combinação do fluido da pessoa, do espírito, com o fluido animalizado do médium? Não sabemos. Vamos ler de novo?
Quanto ao personagem que se apresentou em Salete, outra questão. Sua identidade não nos foi absolutamente demonstrada. Constatamos simplesmente que uma aparição pode ter acontecido. O restante não é da nossa consequência. Eu gosto muito desse bom senso dele. Ele analisou o fenômeno. Tem como provar? Não. É possível? É. Acredita? Acredito. Quem foi que apareceu? Não sei. Não tem como investigar. Que é o que a gente deveria fazer. Até onde é possível. Até aqui. Daqui para frente está fugindo da minha alçada. É o bom senso dele. Bom senso esse que a gente deveria estar copiando, né? Que a gente deveria estar fazendo mais ou menos a mesma coisa. Ok, gente, tranquilo até aqui? Dá um retorno para mim no chat. O celular resolveu dar passividade aqui. Eu vou ter que desligar esse celular durante o estudo. Eu vou, enquanto eu espero o feedback de vocês aqui, eu vou seguindo. Kardec nos diz assim: cada um pode a esse respeito, manter suas convicções. O Espiritismo não se ocupa com isso. Olha que interessante, Kardec caracteriza, né, sim, muito claramente que o Espiritismo não está preocupado em convencer pessoas. Não é característica do Espiritismo, o proselitismo não é característica do Espiritismo, tentar provar que esse fenômeno está correto. É possível? É possível. Aconteceu? Não sei. Vamos investigar. Se interessar, investiga. Se não interessar, deixa para lá. Por quê? Porque tem um contexto, gente. A grande maioria das pessoas já não precisa mais de provas da existência dos espíritos e da possibilidade deles se comunicarem no plano físico. Então, ficar investigando essas coisas nem sempre tem uma grande utilidade. Nem sempre vale a pena se fazer uma investigação e provar que aquilo realmente aconteceu. Às vezes é procurar confusão. Dependendo do contexto, vale a pena. Então é muito individual isso, muito pontual, né? O que nós costumamos chamar aí modernamente de pontual é circunstancial, tá? Vai muito da situação, vai muito da circunstância. Se vale a pena ou não uma investigação mais profunda. E Kardec prossegue. Dizemos apenas que os fatos produzidos pelo Espiritismo nos revelam leis novas e nos dão a chave de uma imensidade de coisas que pareciam sobrenaturais. Veja, leis novas, não fatos novos. E eu espero que esse conceito esteja sendo entendido por todos vocês. Tá? São leis novas. Por quê? Porque os fenômenos aconteciam e ninguém conhecia as leis. Agora, não são fatos novos, não são fenômenos novos. Mas, mais uma vez, ele caracteriza. Vou mostrar para vocês. Dizemos apenas que os fatos produzidos pelo Espiritismo nos revelam leis novas e nos dão a chave de uma imensidade de coisas que pareciam sobrenaturais. Ó, se você entende o fenômeno, caiu a conotação de sobrenatural. Ficou muito claro, mais uma vez, nesse texto, né? Nessa parte desse slide ou dessa lâmina. Kardec prosseguindo. Se alguns deles que passavam por miraculosos nele, no Espiritismo, encontraram uma explicação lógica, é um motivo para não se apressar a negar o que não se compreende. Se o Espiritismo conseguiu provar que um fenômeno que era tido como miraculoso, sobrenatural, místico, nada mais é do que natural, porque se descobriu as leis e a causa, é um motivo, diz Kardec aí no final da lâmina, para não se apressar a negar o que não se compreende. Lembra do que nós conversamos nos nos encontros anteriores. O fato da gente entender
não quer dizer que não exista. Nós temos que ter respeito por esses fatos, por essas situações. Se não dá para sair aceitando a torta e a direito, também não dá para sair negando a torta e a direito. Bom senso. Viu, Kardec? Você viu no slide anterior. Dá para provar o fenômeno? Não. É possível? É. Ó, bom senso. Até aqui eu posso te dizer, olha, é perfeitamente possível o fenômeno. Tem explicação. Está no livro dos médiuns. Ah, mas André, realmente aconteceu? Não sei. Não se sabe. Até porque não dá para fazer a filtragem, gente. O que é a filtragem? De tudo que você ouvir sobre esse fato ou sobre um possível fenômeno, quanto disso realmente aconteceu e quanto está sendo ampliado pelas pessoas? É muito difícil fazer essa filtragem. Então, o bom senso é sempre muito importante, né? E se tem uma coisa que Allan Kardec nos transmitiu durante todo o seu trabalho, foi esse tal de bom senso. Vê até onde dá para ir e vai com calma. A partir de um determinado ponto, se você quiser, você se posiciona como pessoa, mas não diga que isso é a opinião da doutrina. Kardec prossegue. Os fenômenos espíritas são contestados por algumas pessoas precisamente porque parecem escapar à lei comum e à compreensão. Ele vai caracterizar, de novo, por um outro prisma. Algumas pessoas contestam esses fatos porque parece escapar à lei comum. Gente, a levitação, na época em que não se conhecia as leis que regem o fenômeno, você vê um ser humano pesado ou uma mesa pesada levitando, você vai falar, meu Deus do céu. E já se conhecia a lei da gravidade, lógico, as pessoas vão contestar, porque não conhecem a lei. Conhecem apenas um aspecto da lei da gravidade. Ela puxa os corpos para baixo. Dá-lhes, diz Kardec, uma base racional e a dúvida desaparece. Então vamos entender de que forma os espíritos atuam e manipulam os fluidos de uma forma a vencer a lei da gravidade. E a dúvida desaparece. Nós vamos estudar tudo isso. Aqueles que tiverem vontade de aprender e principalmente paciência, porque conhecimento é construção, é passo a passo, é degrau por degrau. Aquele que tiver paciência e vontade, segura na mão da galera, não é na mão do André não, da galera, isso aqui para mim é um grupo, e vamos juntos, com calma, sem pressa. Ah, mas André, eu estou com pressa, eu preciso orientar uma reunião mediúnica. Tinha que ter começado antes. A gente não pode resolver os problemas pessoais das pessoas. Kardec prossegue. A explicação neste século em que as pessoas não se contentam com palavras é, portanto, um poderoso motivo de convicção. Aqui eu vou antecipar, comentando esse trecho, o que Kardec vai dizer no capítulo da frente. Chama do método. Que é quando Kardec vai explicar de que forma nós podemos estar atuando, ou seja, coordenar as ações para que a gente possa colaborar para que um incrédulo, ou seja, aquele que não crê, se torne um crédulo, aquele que crê. Ou seja, ele vai deixar de não crer e vai passar a crer. Como é que eu posso fazer para facilitar esse processo? Parece um capítulo
fora de contexto, porque um capítulo sobre ensino, sobre convencimento, no livro dos médiuns, parece bobo, parece fora de contexto, não parece? É nesse capítulo que ele vai dar uma explicação extraordinária. Ele vai dizer assim: não é o fenômeno que deve convencer, é a força da lógica e da filosofia espírita. Agora você vai entender por que esse capítulo está nesse livro. Quantas vezes nós já tentamos convencer pessoas pelo fenômeno? Quantas vezes já foi feito esse esforço para que através do fenômeno nós convencêssemos a pessoa ou as pessoas a se tornarem espíritas? Agora você entendeu por que esse livro, que esse texto, esse capítulo está no livro dos médiuns. O que ele está dizendo? E lembre-se, é a primeira parte, portanto, é o alicerce do livro. O que ele está dizendo? Não se usa fenômeno para convencer pessoas. O fenômeno, no máximo, choca, mas não convence. Agora você está entendendo por que esse capítulo está aqui. Poderia estar em qualquer outro livro. Ele está aqui, no livro dos médiuns, por um motivo muito simples. Não se deve... Daniel, o dos sistemas é o capítulo 4. Nós estamos falando 3, do método. Não se usa fenômeno para convencer pessoas. O que deve convencer e o que fixa na pessoa, o que deixa marca na pessoa, é a lógica da argumentação. Vamos ler de novo esse slide, o último, para a gente entender por que eu estou falando isso. A explicação neste século em que as pessoas não se contentam com palavras é, portanto, um poderoso meio de convicção. Se isso estava acontecendo no século XIX, imagina no XXI. Lembre-se, esse livro é de 1862, é a segunda edição do Livro dos Médiuns. Primeira em 61, segunda em 62. Se no século XIX, Kardec está nos dizendo que a explicação é um poderoso meio de convicção muito melhor do que simplesmente palavras, imagina no século XXI. O quanto as pessoas estão precisando de explicações lógicas. Vocês já devem ter percebido isso, gente. Acho que todo mundo aqui frequenta uma casa espírita, pelo menos a grande maioria, né? Salvo as circunstâncias de vida de cada um. Alguém mora numa cidade que não tem casa, às vezes a pessoa não tem como viajar para outra cidade. Tem gente que mora fora do Brasil e as casas ficam mais raras, né? Mais difícil de encontrar. Enfim, cada um está dentro de um contexto, né? Que a gente entende e respeita, mas... Todo mundo aqui que frequenta a casa espírita já viu isso. Se não houver lógica, a pessoa contesta mesmo. E se nessa contestação ela não encontrar uma explicação racional, ela pula fora. E conversando com o Zé Aparecido outro dia, ele que vai a muitas casas espíritas transmitir as palestras, nós que vamos a muitas casas espíritas fazer palestras, né? Tirando esse contexto agora que a gente está viajando infinitamente menos, praticamente nada por causa da pandemia, né? Então agora esse contexto está um pouco prejudicado, mas a gente que viaja muito, quando em condições normais, evidentemente, a gente está percebendo as casas espíritas dando uma esvaziada, gente. Eu não sei se é por falta de lógica na explicação,
ou se as próprias palestras e estudos pela internet acabam afastando as pessoas da casa espírita. Mas que a gente está percebendo as casas espíritas darem uma esvaziada no geral. Geral. Tem casa que continua cheia. Tem casa que está na crescente. Aí Kardec diz assim: também não vemos, todos os dias, aquelas que não foram testemunhas de algum fato, que não viram nem a mesa girar, nem o médium escrever, e que estão tão convencidas quanto nós unicamente porque leram e compreenderam. Olha só. Alguém disse aqui no chat agora há pouco que nunca viu um fenômeno, não vai dar para procurar a frase agora, perdão. Que nunca viu um fenômeno, mas está absolutamente convencido. Porque a imortalidade, gente, ela tem que fazer parte da tua conceituação lógica. Deus não criaria seres para morrer. Deus cria seres imortais. Que assumem corpos em determinados períodos, e o corpo, sim, vai morrer. O Cacá Gonçalves está se identificando aqui. Obrigado pela participação, pela colaboração. E qual seria a justiça se nós fôssemos criados para morrer? E a encarnação tem duração diferente. Um vive 70, o outro 50, o outro 10, o outro 5. Não haveria justiça. A gente percebe muito claramente, gente, a doutrina da unicidade das existências, ela é um absurdo sem tamanho. Ou seja, uma pessoa que morreu com 80 anos, teve 80 anos para construir a sua paz. O outro morreu com 20. Ah, Cacá, desculpa, é menina. Perdão. Agora só falta eu arrumar confusão aí com a galera do mimimi, né? Perdão, viu? Olha só. A doutrina da unicidade das existências é um absurdo. Um tem 80 anos para construir a paz, o outro desencarna com 20, num acidente, doente. Isso não tem pé nem cabeça, gente. Agora, a convicção daqueles que estudam profundamente, que não estão tão preocupados com o fenômeno, essa convicção é inabalável. Essa convicção é inabalável. Por que o fulano tem tanta fé no futuro? Porque ele entendeu, ele é imortal. Tudo que é da encarnação é momentâneo. Vai ficar. A essência é imortal. Ela segue. Só vai ter que enfrentar as mesmas situações e os mesmos problemas se não aprender quando enfrentá-los pela primeira vez. Kardec prossegue. Se devêssemos acreditar apenas no que vimos com os nossos olhos, nossas convicções se reduziriam a bem pouca coisa. Ainda mais no tempo de Kardec, em que o acesso à informação era infinitamente mais restrito do que hoje. Gente, pega a situação que Kardec está falando. Deixa eu explicar aqui. Cacá, quando eu falei do mimimi, não era para você não, viu? É que eu estou vendo umas situações tão absurdas, né, nas redes sociais,
que hoje a gente tem até medo de falar alguma coisa e já chegar e-mail chamando a gente disso, daquilo. Sabe, eu tô ficando tão triste com essas coisas, cara. Eu tô tentando, fazendo o mesmo esforço para não sintonizar com isso, tá? Então quando eu falei mimimi não é com relação a você, não. Só pra gente entender, tá? Então imagina no tempo de Kardec que o acesso à informação era infinitamente menor. Hoje nós temos televisão, internet, rádio, revista, jornal. Imagina no tempo de Kardec que não tinha nada disso. Ou seja, o Deus que nós conhecemos em doutrina espírita não é um Deus que cria apenas coisas que os olhos podem ver, né? Diga-se de passagem, gente, você e eu sabemos, o que os olhos veem é a mínima parte. O que os sentidos de um encarnado conseguem captar é a mínima parte. O Deus que nós aprendemos em doutrina espírita é muito maior do que isso. Deixa eu contar essa história para vocês. Eu vi hoje, né? Eu sou um grande admirador de uma banda chamada Queen. Lembra lá? Anos 80, Freddie Mercury e tal. E eu sigo algumas comunidades de admiradores do Queen no Facebook. E hoje, dia dos namorados, o que fizeram? Pegaram a foto do Freddie Mercury com a esposa, Brian May, guitarrista, com a esposa, Roger Taylor, baterista, com a esposa, e o John Deacon, baixista, com a esposa. Você acredita que o site, a página foi acusada de homofobia só porque postou foto dos caras com as esposas? Eles foram acusados de homofobia. Cara, isso é muito triste, velho. O que tem a ver homofobia com isso? Cada um com a sua esposa. Então, hoje a gente precisa fazer um esforço muito grande para não sintonizar com determinadas coisas, gente. É muito mimimi. Muita conversa fiada. Mas enfim, desencana disso aí, vamos estudar. Caminhando para o final aqui, faltam 4 slides só. Aliás, o texto acaba aqui. Quem quiser solicitar os slides do capítulo, andreespirita@gmail.com, facebook.com/André Sobreiro, meu perfil. Me chama lá pelo Facebook Messenger ou me chama pelo direct do Instagram, tá? Então hoje, nesse momento, aliás, nós encerramos o capítulo e os slides estão à disposição de vocês para aqueles que quiserem, evidentemente. Graças a Deus, 10 encontros nós encerramos o capítulo. Gente, obrigado pela presença de cada um de vocês, pelo carinho, pela oportunidade. Rede Amigo Espírita, Deus abençoe e conserve o trabalho na seriedade necessária, no foco, né, daquilo que realmente é importante. Obrigado a cada um de vocês pela presença, pelo carinho, as vibrações, as orações, enfim, tudo aquilo que a bondade de vocês tem feito por nós. Vamos trabalhando, vamos estudando, vamos aprendendo. E acima de tudo, nos transformando, nos tornando pessoas melhores, nos tornando pessoas mais ajustadas com a lei de Deus. Fiquem com Deus, gente. Bom fim de semana. Até semana que vem, capítulo novo já. Fui. 1 milhão.
milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.